Deus querido, Pai amado, nesta noite, cuja tua presença nos encontramos, primeiramente, para te pedir perdão. Sim, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. O Senhor bem conhece as nossas limitações. E de verdade que a tua palavra está escrita no livro de Gênesis 6:6, se não me falha a memória. E não contenderá mais o meu espírito com o homem, pois o homem é carne. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu hoje, mas de uma forma especial. Eu quero te apresentar a vida do Júnior, o preletor desta noite. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai querido, meu Senhor da glória, colocar nos teus lábios tudo aquilo que o Senhor queira falar conosco. Ah, Pai, somos carentes de ouvir a Tua palavra, somos carentes de ouvir a Tua voz. Fala conosco da maneira que o Senhor queira falar e que nós possamos nessa noite estar com ouvidos sensíveis para ouvir a Tua palavra. Pai, enquanto o Senhor estiver usando o Teu servo, eu te peço que o Senhor permita, meu Senhor da glória, que o Senhor coloque anjos guerreiros com espada desembanhada, protegendo a todos da tua casa, protegendo a todos da tua família, e que Satanás bata em retirada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, eu acredito que hoje vidas serão alcançadas, hoje vidas serão transformadas pelo poder da tua palavra. Abençoa o teu filho em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Júnior, você está com a oportunidade, meu querido, de assim estar trazendo a palavra da parte do Senhor. E eu estou aqui para me alimentar junto com os meus irmãos que estamos aqui. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, meu irmão, amém. Obrigado ao Senhor. Glória a Deus. Cadê o Júnior? Aqui. Amém, tocha de fogo. Deixa Deus te usar. Tá liberado, viu? Sobre o microfone. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. Estamos aqui reunidos para celebrar 10 anos de um projeto guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se não fosse a seriedade das pessoas aqui contidas, não estaríamos aqui reunidos. Glorifico a Deus pela vida dos meus líderes, dos meus pastores, do dirigente deste culto. Glorifico a Deus pela vida de você que está ouvindo minha voz. Glorifico a Deus pela vida de todos. Glorifico a Deus pela vida da Fátima que me acompanha. Hoje ela está comigo, passamos o dia ali na igreja adorando a Deus, depois fomos ao parque, agora ela está descansando, mas daqui a pouco, quando o meu tom de voz subir, eu tenho certeza que ela vai acordar ali no quarto e vai aparecer para dar a paz do Senhor aos irmãos. E peço aos irmãos que continuem orando por nós. Amém? Um grande homem de Deus tem que ter ao seu lado uma grande mulher de Deus. Nós precisamos disso. E eu quero aqui deixar para a igreja, antes de entrar na mensagem, eu vou abrir um parênteses aqui, porque Deus, quando ele fala de uma forma bem clara e direta. Aleluia. O versículo que é tema da campanha é 1 Samuel, capítulo 16. Pois este será também o versículo, aleluias, sobre o qual nós vamos ministrar. Porque a Bíblia diz que ao anjo da igreja o Senhor escreve, ao anjo da igreja o Senhor fala. E quando o nosso pastor Reinaldo, ele estabeleceu
este tema da campanha, nós que somos pregadores, sabemos que nós temos que pregar em cima do tema da campanha. Isto eu aprendi com meus líderes há muitos anos e eu não esqueci. Nós temos que ser submissos ao tema da campanha e não podemos fugir dele, porque a direção quem dá é Deus. Então nós vamos ler aqui, e eu vou abrir um parênteses antes de entrar na mensagem, porque Deus ele já falou com a minha vida nessa noite, eu tenho certeza que vai falar também com a sua. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. O parênteses que eu quero abrir aqui é concernente ao tema da campanha. Nós aqui temos dois nomes embutidos nesse versículo: Samuel e Saul. E um desses nomes foi rejeitado por Deus, porque não tinha temor ao Senhor. E eu quero aqui abrir um parênteses para que o meu temor e o seu temor venha aumentar nessa noite. Porque o Senhor, ele vê tudo. E isso nós aprendemos com o tempo, aprendemos com a vida. E o Senhor vê tudo. O Senhor vê quando você vem louvar aqui ao Senhor diante desse culto, mesmo passando por um momento difícil, derramando muitas lágrimas. O Senhor vê quando você vem prestigiar esse culto e apresentar o seu culto racional ao Senhor, mesmo não podendo falar, porque a sua garganta está inflamada, porque você está com muita tosse, porque você está com problema na tua voz. O Senhor vê quando você vem oferecer o seu culto racional, quando você está cheio de tarefas para fazer e você dá um jeito de espremer o seu tempo para vir aqui adorar o Senhor. E eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar a entrar na mensagem. Qual que é a diferença de um culto aqui, nesta live, e um culto na tua igreja? Vamos lá. Fisicamente falando, nós não estamos reunidos num mesmo lugar, mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Só que o Espírito Santo, ele também não é físico, ele é espiritual. Então, se você reverencia o culto na tua igreja e não reverencia um culto aqui, a diferença é grande. Você teme a Deus dentro de um espaço físico, mas você não teme a Deus num plano espiritual. Vou desenhar para você entender. Na tua igreja, você não traz uma saudação com as luzes apagadas, deitado na tua cama, sem nem pegar na Bíblia. Na sua igreja, você não assiste um culto e a novela da Globo ao mesmo tempo. Na sua igreja, você não assiste o culto e o jogo de futebol ao mesmo tempo. Na sua igreja, você não assiste o culto e assiste outras lives ao mesmo tempo. Quando você vai para a sua igreja, você se desliga do mundo e antena os teus ouvidos para falar com Deus. Mas quando chega numa live, você tem a sua oportunidade e você vai embora. Quando tem a live, quando chega na live, você só sobe se você tiver oportunidade ou se você for pregar. Quando você entra na live, se você chega e não tem espaço aqui em cima para você se assentar, no rolamento você também não fica e você procura outra coisa para fazer. Aleluia.
Então o temor do Senhor, ele não está sobre a tua vida. E eu estou começando de uma forma assim um pouco pesada, porque nós vamos tratar aqui de um homem que não temia a Deus. Um homem que, veja bem o que eu vou falar aqui, e eu vou deixar a missão dos pregadores nos dias seguintes um pouco mais difícil com o que eu vou dizer aqui. Um homem que não era rei. Quem disse que Saul era rei? Aleluias. Você vai entender. Entrando na mensagem, aleluias. Preste atenção, o Senhor vê tudo. O homem não vê. O homem pode até ver algumas coisas, mas o Senhor vê tudo. Aleluias. O Senhor vê. E eu vou continuar, porque se o Espírito nos toca para falar, a gente fala. O Senhor vê quando você entra na live aqui por obrigação, porque você precisa de uma troca de favor. O Senhor vê quando você chama o anjo da igreja, aqui no caso, o pastor Reinaldo, o pastor Jurandir, e pede um auxílio porque a tua live está meio caída, porque você quer fazer a obra de Deus, e você quer liderar um projeto, você quer liderar uma família, você quer inaugurar uma família. Mas quando você é requisitado para cooperar, você não aparece. O Senhor vê quando você chama grandes pregadores para a tua live, mas você não fica nas outras lives para ouvir os mesmos grandes pregadores que você tanto elogia. E por aí vai. O Senhor vê quando você se coloca no lugar de sacerdote sem ser sacerdote. E foi isso que Saul fez. Saul, do hebraico, ele é derivado de um verbo. Saul, em hebraico, Shaul, derivado do verbo Sha'al, que significa pedir, solicitar ou orar por algo. Glória a Deus. Saul foi um homem, veja bem, nós aprendemos corriqueiramente que Saul foi um rei. Eu já comecei a mensagem aqui colocando algo um tanto quanto polêmico. Saul não foi rei. E nós vamos entender diante da palavra o porquê não. Saul, a vida de Saul ela começa a ser relatada no livro de 1 Samuel, no capítulo 9. Vamos aqui acelerar um pouco porque o tempo é nosso inimigo hoje. Saul era um homem que, segundo a Bíblia, era um homem bonito. Entre os homens de Israel, ele era o mais bonito. E entre os homens de Israel, ele era o mais alto. Ou seja, ele sobressaía a todo Israel, tanto em altura quanto em beleza. Saul era um homem forte, Saul era um homem que era conhecedor das técnicas de batalha na época, e era um tanto quanto avantajado fisicamente, se comparado com o restante do povo. E Saul aparece quando Deus ele levanta diversos juízes para julgar Israel, e mesmo assim os juízes eles tentam de alguma forma, alguns de forma mais direta como Débora, outros de uma forma mais tropicante como Sansão. Eles tentaram ali ajudar e cumprir o propósito de Deus para o povo de Israel, de tirar o povo da mão dos inimigos, porém o povo sempre foi muito rebelde. E chega um momento em que o povo vira-se para Deus e fala: nós queremos agora um rei, nós queremos escolher alguém que vai liderar sobre nós. E aí o povo então deixa de depender de Deus e agora quer ajudar, aleluias, a Deus a fazer o seu trabalho. O povo deixa de ser totalmente dependente de Deus e pensa que com o teu braço, porque eles eram muitos, eles poderiam fazer alguma coisa. E escolhem o mais bonito, o mais forte, o mais alto. Aleluias. E todos nós aqui sabemos que quando Saul encontrou alguém maior do que ele pipocou. Literalmente falando, Saul teve medo. Saul não foi de encontro com aquele gigante chamado Golias. E nós vamos chegar lá. A Bíblia diz, no capítulo 9, no verso 16 de 1 Samuel, aleluias, que Saul,
ele foi ungido por Samuel, mas a ordem de Deus era que Samuel ungisse Saul como líder. Escute, líder não é rei. Como líder ou como capitão, depende da sua tradução da sua Bíblia. Você vai encontrar essas duas palavras, você não vai encontrar a palavra rei. A Bíblia diz que Deus ele queria alguém segundo o seu coração. E segundo, a palavra segundo, dentro deste contexto, também significa seguindo. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, diz que Deus ele queria alguém seguindo ou segundo o teu coração. Por isso que ele observou Davi. Saul não era um homem que seguia o coração de Deus. E Saul ele teve 3 grandes pecados aqui, que nós podemos enumerar, que o fizeram ser rejeitado pelo próprio Deus. Se você discorrer o capítulo 13 de 1 Samuel, você vai ver que Saul era um rei que ele não tinha limite. Saul era aquele homem que, quando chega ao poder, o nariz empina, ele não quer saber mais de nada, ele pensa que manda em tudo, ele pensa que sabe de tudo, ele não aceita conselho, ele não ouve mais ninguém, e tudo que ele faz está correto. E daí Saul, estando no lugar de rei, mesmo sem ser rei, diante dos olhos de Deus, porque para Deus ele era um líder, um capitão, mas o líder, aleluias, ele ainda pode ser liderado. Um capitão ainda pode ter alguém sobre ele, mas um rei não. Um rei, ninguém pode mandar num rei. Ninguém pode dar ordens a um rei. E Saul estava no lugar de rei, porém Saul não era rei. Saul foi ungido por Samuel, segundo a ordem de Deus, para ser líder. Glórias a Deus. Saul oferece sacrifício no capítulo 13 de 1 Samuel, coisa que não era para rei fazer, coisa que não era para líder, que não era para capitão fazer. Quem oferece sacrifício é sacerdote. E sacerdote não é rei, rei não é sacerdote, são coisas muito diferentes. Porque o sacerdote é o líder espiritual. E Saul estava como rei diante do povo por causa das guerras que o povo enfrentava. Os filisteus, eles estavam imperando também naquele lugar e por certo momento chegaram a oprimir o povo de Deus. A Bíblia diz que Golias ele ficou por 40 anos desafiando o povo de Israel. 3 irmãos mais velhos, os mais esbeltos, os mais bonitos que Davi tinha, seguiam Saul. Ou seja, Saul estava bem amparado para ir para a guerra, mas Saul teve medo. Tem gente que pensa que é grande, tem gente que pensa que é alguma coisa, tem gente que pensa que pode apontar o dedo para a minha vida, para a tua vida, tem gente que pensa que pode fazer o que quiser. Mas quando encontra alguém maior do que ele, sabe o que ele faz? Ele fica com medo. Ele se omite. Ele some. Aleluias. Ele se esconde. E daí levanta-se um pequeno, aquele menorzinho, aquele esquecido, aquele fedorento que cuidava das ovelhas, aquele que a Bíblia diz que enquanto os 3 irmãos dele iam atrás de Saul, onde Saul ia, ele ia até Saul e voltava correndo para cuidar das ovelhas, ele ia até Saul e voltava correndo para cuidar das ovelhas. Aquele menino que não tinha nenhum dinheiro para comprar um desodorante, chegava com o sovaco fedendo diante do rei e falava assim: eu vou enfrentar esse gigante. Aleluias. Aquele menino que não tinha nem oportunidade de tomar banho, nem sequer recebia pelo seu trabalho, porque ele cuidava das ovelhas de teu pai. Aleluias. Ele fazia o trabalho como servo, ele exercia o seu trabalho com excelência e nunca deixou de empregar amor, mesmo sendo explorado pela sua própria família. Nem se sentar à mesa para jantar, ele não se assentava. E a Bíblia mostra isso, porque quando Samuel vai até a casa de Jessé,
Jessé, ele traz os seus filhos um a um, pensando, esse aqui vai ser ungido rei, e nenhum deles é selecionado. Até Samuel, quando encontra-se com o primeiro, Samuel fala, com certeza é esse, olha que menino bonito, e Deus falou, não, esse não. Mas esse aqui sabe mais, não, esse não. Mas esse aqui é mais velho, não, esse não. Mas esse daqui é mais estudado, não, esse não. Mas esse daqui é o que mais representa a família, não, esse não. Você está entendendo o recado aí, Vaz? Hoje eu tô assim devagarinho hoje porque o contexto é grande, mas também, em poucas palavras, aquele que é espiritual vai conseguir discernir tudo, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Dentro deste contexto que Deus colocou no coração do nosso pastor Reinaldo, nós entendemos que Deus, ele repreende Samuel por um homem que ofereceu sacrifício sem ser sacerdote. Segundo o pecado de Saul, Deus, ele falou assim para Saul, ele já tinha rejeitado Saul no teu coração, ele já tinha falado, eu quero alguém que segue o meu coração, quero alguém que tenha amor por aquilo que eu também prezo, eu quero alguém que tenha amor pelos meus mandamentos. No capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver que Deus, ele dá uma ordem. Fala assim, eu vou entregar nas suas mãos os filisteus, Saul. Sabe o que você vai fazer? Você vai matar pai, você vai matar mãe, você vai matar até as crianças que mamam no peito, não vai deixar ninguém, não poupa ninguém. Esse povo foi incrédulo, esse povo se rebelou contra a minha palavra e você vai matar todo mundo, você entendeu? Sabe o que Saul faz? Saul, ele cumpre a ordem de Deus, mas ele se compadece de um rei chamado Agag. Mas Deus mandou destruir todo mundo, todo aquele povo, todos os amalequitas. E Saul, no versículo 8, a Bíblia diz que ele poupou o rei Agag. Ele não quis matar o rei Agag. Mas a ordem de Deus era para que não deixasse ninguém, até os animais teriam que morrer. E Saul fez tudinho que Deus fez, mas ele poupou a vida de Agag. Saul estava achando que era melhor que Deus, porque Deus, ele deu uma ordem e Saul teve a ousadia de não cumprir a ordem de Deus. Aleluia. E nós temos aqui muitas ordens a serem seguidas e às vezes a gente não segue diante dos nossos líderes e diante também de Deus. E Saul, na sua história desastrosa, ele teve que ouvir no versículo 22 algo referente a um contexto que todos nós conhecemos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso por causa de Saul, por causa do que Saul fez. É melhor obedecer do que sacrificar. Lá no capítulo 13, Saul tinha sacrificado sem nem ser sacerdote, não era nem para ele fazer aquilo. Para que vai sacrificar antes de obedecer? Primeiro você obedece, depois você sacrifica. No versículo 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, você ainda encontra outra passagem, outro contexto, que Deus, ele nem enxergava Saul como rei. Está escrito assim no versículo 23 de 1 Samuel capítulo 15: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Preste atenção aqui numa coisa. Saul já estava exercendo a função de rei, e no capítulo 15, no verso 23, Deus ainda está falando, porque você rejeitou a palavra, eu também estou te rejeitando para que você não seja rei. Deus nunca enxergou Saul como rei. Eu e você aprendemos que Saul foi um rei, Israel, sim, a história é o contexto bíblico, né, humano, né?
nos mostra isso, mas diante de Deus, os olhos de Deus nunca viram Saul como um rei. Aleluias. E talvez nós tenhamos aqui alguém que se enquadre neste contexto, assim como Saul. Talvez você está aqui carregando um título que até o homem reconheceu, mas Deus não reconhece. Talvez você se intitule profeta e o homem reconheça que você é um profeta. Mas Deus lá de cima olha para você e fala: nunca te chamei como profeta. Talvez você esteja carregando um título como evangelista, como pastor, como diácono, como presbítero, como levita. E seja reconhecido onde você anda. Porque Saul, ele foi reconhecido por todos. Mas tinha um homem lá em cima. Aleluia, que é acima de todos. Aquele que é perfeito, que olhava para baixo e falava: eu não reconheço esse como tal. Aleluia. A Bíblia continua nos dizendo que Saul chegou ao ponto de conversar com uma pitonisa, uma feiticeira, uma bruxa. Depois que Samuel morreu, para que ela trouxesse de volta o espírito de Samuel para ajudar ele na estratégia, numa guerra que haveria de ser travada contra os filisteus. A Bíblia diz no livro de Oséias que Deus ele enxerga como prostituição aquele que um dia o serviu e depois volta-se a adorar outros deuses. Saul estava se prostituindo diante dos olhos de Deus, porque ele começou a acreditar até mesmo na reencarnação dos mortos. Olha que ponto que chegou. Um homem que por unanimidade do povo foi elegido rei diante dos homens. A Bíblia diz que Saul, quando ele viu que Davi estava começando a conquistar uma certa fama, quando Davi começou a cair na graça do povo, Saul sentiu ciúme. E quando Davi ele foi ajudado por Aimeleque em uma guerra, a Bíblia diz que as mulheres cantavam assim: Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Você pode ir lá ver em 1 Samuel capítulo 18, verso 7. E Saul ele se revoltou de uma tal forma, ele tinha tanto ciúme de Davi, que ele mesmo mandou matar 85 sacerdotes em Nob, só por causa dessa ajuda que Davi teve de Aimeleque. Ele perdeu o controle, ele perdeu as estribeiras, ele perdeu a direção de tudo. Aleluias. A Bíblia diz que ele poupou a vida de Agag. Eu falei isso aqui para vocês. E você pode ver aqui 3 ou 4 versículos antes do tema da campanha, que quem teve que matar Agag foi o próprio Samuel. Samuel foi lá e tomou agora o lugar, tomou a posição e fez aquilo que era para Saul ter feito. E a Bíblia diz que depois Samuel ele volta para casa e Saul ele segue o seu caminho, e os dois nunca mais se viram até a morte de Samuel. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Samuel, depois que ele deu a ordem, direcionado por Deus, que Saul ele tinha que matar todos os amalequitas, e Saul ele poupou um. Quando Samuel ele tira aquela vida, ele sente dentro de si um remorso tão grande, que ele vai para sua casa, e eu posso aqui conjecturar que ele disse para si mesmo: nunca mais eu vou profetizar, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou me esconder, porque além de eu profetizar, eu tive que colocar a mão na massa. Além de eu profetizar, eu tive que ir lá e fazer o serviço que era para aquele rei ter feito. Esse doido, esse homem que
está aí liderando o povo, mas está sem direção alguma, está sendo rejeitado por Deus. Só que a Bíblia diz que Samuel, ele se compadece de Saul. Aí entra aqui o versículo, o tema da campanha. Até quando você vai ter pena dele, sendo que eu o rejeitei? Olha o que Deus fala para Samuel. Aleluia. Aqui nós aprendemos, e na nossa vida também nós aprendemos caminhando com Cristo, que nós não devemos desistir das almas. Mas aqui tem uma alusão de algo muito interessante. Quando Deus ele rejeita o homem pela sua desobediência, você, profeta, eu, homem de Deus, e os demais que aqui estão, não tem que se compadecer daquele que se opõe às ordens de Deus. Aleluia. Até quando você vai ter pena daquele que fala das coisas de Deus, mas se opõe às coisas de Deus? Até quando você vai ter pena daquele que conversa bonito, que é estudado, que é o mais bonito, que é o mais forte, que é o mais inteligente, mas está totalmente fora dos parâmetros cristãos? Até quando você, homem de Deus que prega a palavra, você vai ter pena, vai se compadecer, vai querer manter amizade com pessoas que você já falou 1000 vezes? Irmão, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E Deus, ele te usa, o Espírito Santo de Deus te usa para falar com a pessoa. E a pessoa continua na mesma. E volta, conversa, e vai, conversa, e nada muda. Até quando você vai manter proximidade com pessoas assim? A Bíblia diz que quando Saul foi ungido, você vai entender esse mistério. Quando Saul foi ungido, no capítulo 9, eu me aprofundei a saber disso. O vaso que Samuel ungiu Saul, ele não estava cheio. E é por isso que neste versículo 1 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, que Deus ele fala assim: Samuel, você enche o teu vaso e vem. Aleluias. Olha o mistério desta palavra. Samuel estava em casa, estava disposto a ficar ali escondido e não fazer mais nada. Deus foi lá e falou: Samuel, enche o teu vaso e vem. E quando você vier, aí eu vou te mandar até a casa de Jessé, lá em Belém, para você ungir um homem que eu quero que seja rei. Esse sim vai ser o rei. Aleluias. Davi era um homem tão temente a Deus. Olha só como é forte isso. Isso serve para pessoas aqui. Que mesmo ele sabendo que Saul estava sendo rejeitado por Deus, ele não ousou se rebelar contra o seu líder. Saul e Davi não concordavam em muita coisa. Só que Davi, quando ele via que Saul ele estava em discordância, ele se esquivava. Ele corria, ele se amedrontava, ele não se amedrontava, mas ele se esquivava para que não viesse a acontecer algo pior. E a Bíblia diz que por diversas vezes Saul esteve na mão de Davi e Davi tinha o direito de tirar a vida dele. Porém, Davi poupou a vida do seu senhor. E tem gente, aleluia, que recebe uma promessa e dentro dessa promessa faz o teu castelo de areia, se precipita diante daquilo que ouviu de Deus e fala: já que agora Deus falou para mim que eu vou ser o grande pastor, eu vou derrubar o pastor Reinaldo, porque eu não gosto do jeito que ele trabalha, porque ele está trabalhando errado e para mim ele não é chamado. Já que Deus falou
mim, que eu fui chamado para pregar para pessoas grandes e que eu vou colocar muita coisa no lugar e Deus ele vai me usar para isso. Então agora eu vou pegar aquelas informações que eu sei, eu vou me levantar contra o meu pastor Jurandir, porque eu não gosto do jeito que o pastor Jurandir dirige o culto. Agora que Deus ele falou para mim, e todo mundo viu que Deus falou para mim que eu vou ser o tal, eu já quero dar uma ajuda para Deus aqui. Eu vou falar para o irmão Rogério que ele não deve mais cantar, porque o louvor que ele canta é muito antigo e as coisas agora estão modernas. A gente tem que melhorar essa igreja, tem que deixar ela mais adaptada ao século que a gente está vivendo. Aleluia. Preste atenção numa coisa, varão e mulher de Deus. Eu vou encerrar já já. Meu tempo já estourou. Deus ele não muda. O homem muda, a humanidade muda, a tecnologia se avança, a ciência se multiplica, a promessa de Deus ela é cumprida. Mas Deus, ele não muda. Você acha que na época de Davi, quando até mesmo uma roupa, um casaco, uma blusa de frio era algo caríssimo, porque você tinha que matar o animal, tratar aquele couro, costurar, fazer a costura na medida, tudo bonitinho. Demorava um mês para fazer uma blusa ou um casaco com uma pessoa. Então era um serviço caríssimo. Você acha que naquela época, em que uma coisa tão simples hoje para nós, Deus ele já não sabia que hoje você está me ouvindo com o seu Samsung Galaxy S23, com o seu iPhone 15 Pro? Você acha que Deus ele já não sabia? Deus ele sabia, mas Deus ele não muda. O caráter de Deus não muda. A Bíblia diz que Deus ele fala para Samuel: enche o teu vaso e vem. Não adianta você ser ungido pela metade. Quando Deus unge, ele unge por inteiro. A Bíblia diz que nós não podemos colocar remendo novo em pano velho. Ou seja, quando você vem apresentar o teu culto santo, agradável e suave, o seu culto racional, pedindo que Deus ele te escute e te atenda, você não pode vir apenas para receber uma parte. Você tem que vir por inteiro. Porque Deus ele não te dá uma parte, Deus ele te dá tudo por completo. Quando a Bíblia diz, aleluias, que Deus ele diz para Samuel: enche o teu vaso e venha, porque Samuel ele não costumava andar com o teu vaso cheio. E talvez nós tenhamos aqui algum Samuel que não está acostumado a andar com o vaso cheio, porque o vaso cheio é pesado. E a Bíblia diz, aleluias, que nós temos que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir o caminho da verdade. Você acha que a cruz é leve ou é pesada? Carrega a tua cruz, carrega o teu vaso cheio. Carregar o vaso cheio significa peso. Ou seja, não é fácil, é bagagem. Você tem que ter bagagem. Você tem que ter, aleluia, o teu vaso cheio. Para se apresentar diante de Deus, tem que encher o vaso. Não adianta chegar com o vaso pela metade. Quando Samuel ele ungiu Saul, o vaso dele estava pela metade. Quando Samuel ungiu Saul, não foi Deus que determinou. Deus apenas, pela tua vontade permissiva, ouviu o povo e falou: já que vocês querem desse jeito, então tudo bem. Samuel, vai lá e unge aquele homem como líder, como capitão do povo. E aquele homem se colocou no lugar de rei, sem ser rei, e olha o tanto de presepada que ele fez. E hoje, a palavra de Deus, para mim e para você, é essa. Em qual lugar você está? Qual tipo de pastor que você é? Qual tipo de líder que você é? Davi cuidava de ovelha, Saul cuidava de jumenta. Davi era pequeno, franzino, ruivo, baixinho. Saul era bonito, chamava atenção, era mais alto que todo mundo, era popular. Quem é você hoje? Você é aquele que todo mundo olha e fala assim: ó, esse daí é sucesso.
Ou você é aquele que o povo olha para você, ou às vezes nem te vê, porque você não pode estar em lugares que os importantes estão. A minha Bíblia diz que você aí, Davizinho, que está aí parado, que está aí quietinho no teu canto, esperando a tua vez de ser honrado, que Deus está te contemplando. A minha Bíblia diz que podem chamar 7 na tua frente, e você pode ser o último, mas Deus ele já te viu antes de ver os outros 7. A minha Bíblia diz que mesmo você estando debaixo de uma hierarquia hoje, o teu propósito, aleluias, de Deus na tua vida, ele ainda está de pé. E você pode não estar preparado hoje para receber aquilo que Deus te prometeu, mas Deus ele vai cumprir na tua vida. A minha Bíblia diz que quando chegar o profeta na tua casa, muitas vezes nem em casa você vai estar. Mas a minha Bíblia diz que Deus ele honra aqueles que têm o coração segundo ou seguindo o coração de Deus. Eu vou entregar aqui a minha oportunidade dizendo para a igreja: vamos ter temor de Deus. Vamos ter mais obediência. Ao invés de sacrificar, comece a obedecer. Tenha temor às coisas de Deus. Isso daqui é um culto racional. O Espírito Santo ele não tem limites para falar com a tua vida. O Espírito Santo não tem limites para falar com a minha vida. O Espírito Santo ele não se limita a 4 paredes, um templo e talvez uma cruz em cima do altar. O Espírito Santo ele trabalha onde quer, da forma que quer, na hora que quer, ele usa quem quer, na boca que quer, escuta também quem quer. E quem não quer ouvir o Espírito Santo vai acabar como Saul. Aleluias. Tem gente aqui que está ouvindo a minha voz e está aí quietinho no teu canto e está refletindo em tudo que foi ouvido aqui hoje. A minha Bíblia diz, aleluias, que Deus ainda deu uma chance para Saul. Deus ainda falou para Saul, ó, vai lá e elimina todos os inimigos. E ele, pela tua legalidade, ele teve dó de um homem que era mau, mas que para ele era bonzinho. Ei, crente, você não tem que ter dó de quem se opõe às coisas de Deus. Você não tem que ter dó, aleluias, de alguém que é teu amigo, mas que não faz a vontade de Deus, não. Se Deus mandar você falar, você tem que falar. Se Deus mandar repreender, você tem que repreender. E ai daquele que não abrir a boca para fazer a vontade de Deus. Ai daquele que for o atalaia, que não tocar a trombeta quando vê o teu irmão errando. Ai daquele. Eu quero aqui entregar a minha oportunidade. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar melhor com a vida de cada um. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, aos irmãos que estão aqui também, aqueles que chegaram, aqueles que também já foram. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe para quem ele fala as coisas. O Espírito Santo de Deus ele não se engana, e a palavra do Senhor ela vai e ela não volta vazia. Hoje você é Saul ou você é Davi. Hoje você cuida de jumenta ou você cuida de ovelha. E mais, hoje você é ovelha, hoje ou você é jumenta. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.